Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, pessoal do segundo ano, nós então encerramos o primeiro trimestre, os conteúdos relacionados ao primeiro trimestre. Vamos fazer novamente uma rápida revisão, mas associado a essa rápida revisão, vamos fazer algumas considerações do que aconteceu no primeiro trimestre, incluindo as realizações das aulas práticas e incluindo as relações de como as atividades devem se seguir, ou melhor, de como vocês devem responder e entregar as atividades na sequência e no início para o segundo trimestre. Quando consideramos então o conteúdo do primeiro trimestre, nós vimos que esse conteúdo está muito ligado aos acontecimentos e à realidade dessas questões que nós acabamos de ver e estamos vivenciando hoje, Quando a gente fala de exercício físico e qualidade de vida e comentamos toda essa relação de como existe um aspecto fundamental sobre a consciência e pensar coletivamente sobre qualidade de vida, esses aspectos nos retomam a ideia do que nós estamos vivendo nesse momento. Que há uma relação de necessidade de compreensão da coletividade para entender o que é uma vida saudável, para entender o que é qualidade de vida. Mais do que nunca, esses aspectos acabam se tornando reais para nós agora, no qual estabelece um processo de inteligência e entendimento sobre como o nosso comportamento nesse momento precisa se mudar para entendermos e conseguirmos superar essa fase, esse momento específico. Bom, diretamente nós trabalhamos sobre alguns aspectos nesse primeiro trimestre, falando sobre exercício físico e qualidade de vida. Vimos a diferença que existe entre um exercício e uma atividade, que é muito importante vocês entenderem agora, uma vez que não importa se vocês estão em casa fazendo atividade física do cotidiano, essas atividades não estabelecem um padrão onde caracterizam-se como um exercício, uma vez que o exercício precisa ser planejado, orientado, repetido. Essas condições do exercício físico vão gerar um mecanismo de estímulo para o organismo de vocês no aspecto de superação e manutenção básica do comportamento físico. Apesar de que, quando a gente fala de atividade física, duas coisas nos vêm à mente. A atividade física, sim, ela engloba os exercícios físicos, mas existe uma diferenciação entre as atividades físicas. Nós temos as atividades físicas do cotidiano, essa que nós fazemos durante a vida corriqueira, o caminhar, anteriormente quando nós caminhávamos para ir ao colégio, hoje quando fazemos uma atividade doméstica, lavar uma louça, limpar uma casa. Essas atividades físicas do cotidiano, elas não são exercícios físicos. Agora, existe um grupo de atividades no qual está sim incorporado os exercícios físicos. E é estes que para nós é relevante quando nós falamos sobre manutenção da fisiologia humana, manutenção do condicionamento físico. Esses exercícios físicos direcionados, orientados, na qual existe um tempo, uma intensidade, um número de repetições, eles são fundamentais para a manutenção do nosso organismo. E é desses que nós acabamos trabalhando um pouco mais e comentando um pouco mais dentro das aulas do primeiro trimestre. Bom, para fazermos um feedback, então, nós temos que lembrar algumas coisas que nós falamos sobre o primeiro trimestre. Falamos sobre a preocupação sobre saúde coletiva, falamos sobre a ideia de qualidade de vida, de um comportamento onde não está ligado simplesmente ao meu querer, mas um querer social, a um querer comunitário, que envolve, dentro daqueles aspectos, envolve aquele círculo da qualidade de vida que nós vimos, envolvendo, por exemplo, equilíbrio nas relações comunitárias, equilíbrio nas relações pessoais, interpessoais, equilíbrio nas relações laborais, ou seja, no ambiente de trabalho, as relações de harmonia de forma geral, as práticas e os cuidados em relação ao estresse. Falamos também sobre alguns temas básicos que são comuns para o dia a dia, mas acabamos que não fazemos relação de como eles são realmente e qual a sua importância real sobre a compreensão da qualidade de vida. Os termos eram o wellness, ou seja, o bem-estar, e dentro do bem-estar nós temos um pentáculo do bem-estar, que é aqueles 5 pontos fundamentais para entendermos e mantermos uma consciência sobre bem-estar, a ausência, ou pelo menos nos afastarmos de produtos e substâncias que causam mal, como excesso de medicação, como o uso de drogas, álcool, entre outros. A utilização de equipamentos básicos de proteção quando necessário, nesse caso, por exemplo, o uso das máscaras, que está sendo muito comum e muito utilizado por vocês, no dia a dia, quando há necessidade de sair do ambiente doméstico.
que é o uso de EPIs, né, equipamento de proteção individual. Nós temos a relação do aspecto das harmonias em relação ao convívio, no caso doméstico, agora que nós estamos vivendo também uma necessidade de uma harmonia maior no ambiente doméstico. Essas relações são fundamentais para entendermos como estamos compreendendo e como vamos passar por essa situação e esse momento específico. O último assunto que nós tratamos, que daí diz mais respeito a certos ambientes, foi a ideia do fitness, que hoje é vendido de forma comercial como uma ideia específica, onde apenas indivíduos com certo comportamento físico ou com certas qualidades físicas são capazes de desenvolver. Mas nós sabemos que não é assim, né? O termo fitness vem de uma tradução do inglês, physical fitness, ou aptidão física, na qual incorpora todos os indivíduos. Todos nós temos uma certa capacidade, uma certa aptidão física para o desenvolvimento de práticas físicas. Bom, ligando-se a esse conteúdo, vocês lembram que eu encaminhei para vocês, inclusive como forma de mecanismo avaliativo das aulas práticas, das atividades práticas, eu encaminhei para vocês algumas videoaulas. São 3 videoaulas. Uma videoaula falando sobre força, fortalecimento, uma falando sobre alongamento e flexibilidade e a última que falava sobre atividades cardiovasculares ou aeróbicas. São direcionadas, são focais para que vocês pratiquem atividades específicas no ambiente domiciliar e para que essas capacidades e que essas habilidades desenvolvidas no decorrer da vida ou desenvolvidas no decorrer das práticas específicas não sejam perdidas nesse momento que vocês estão em casa. É fundamental que vocês participem, que pratiquem essas atividades em casa sim, tá? Aqui, claro, com exceção daqueles que têm alguma dificuldade física e que não vão fazer com a mesma intensidade, mas que precisam fazer práticas físicas que caracterizem a exercícios físicos domiciliares e não simplesmente a higienização, a limpeza do ambiente doméstico, que é algo que não se caracteriza como exercício físico, mas sim como atividade do cotidiano. Tudo bem? É importante vocês lembrarem que eu também pedi atividades relacionadas a esses conteúdos. E essas atividades, elas precisam ter um mínimo de um conhecimento de normativas, ou seja, de normas técnicas, para serem consideradas aceitas com a nota máxima. Então, dentre os conteúdos, dentre as normativas que eu pedi, por exemplo, algumas como, por exemplo, o tamanho de letra, que precisa ser tudo tamanho 12, né? Não importa se o título, eu quero colocar o título em destaque, não, isso não é relevante. Você tem que colocar o título, se eu quero colocar em destaque, então você coloca em caixa alta, em letra maiúscula, mas no tamanho 12, tá? Vocês precisam colocar as informações pessoais de vocês, gente, nome, número, série, são coisas básicas, não importa se a gente está fazendo por um sistema de aplicativo, é necessário que vocês coloquem essas informações, tá? Eu preciso que vocês coloquem o texto justificado, alinhando as margens, né? Coisa que eu já disse para vocês. Preciso que o tamanho, melhor, que a fonte das letras seja Arial ou Times New Roman. O início de cada parágrafo é caracterizado por um espaço, isso faz parte da ortografia brasileira. Então vocês precisam manter a atenção para esses conteúdos. E outra coisa, se eu peço, por exemplo, uma revisão ou um relatório de aula de 15 linhas, o mínimo que eu estou pedindo é 15 linhas. É óbvio, né, gente, que vocês têm que produzir um relatório com 15 linhas. Tá ok? No primeiro trimestre, a gente foi, claro, né, devido a todas essas modificações do comportamento educacional, a gente foi muito mais tranquilo, muito mais suscetível aos erros de vocês. A partir de agora, não. A partir de agora, a exigência e cobrança em relação ao segundo trimestre vai ser um pouco maior. Tá ok? Logo, logo também estarei postando o início dos conteúdos, tanto pelo conteúdo material quanto pelos videoaulas, o início do conteúdo para o segundo trimestre. Beleza? Tenham uma boa semana a todos e vamos nos falando. Um abraço.